Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo com as nossas videoaulas do segundo bimestre. Nós vamos falar hoje sobre rugby. A gente já comentou em outras aulas sobre esse esporte que é muito violento, muito contato. Só que o rugby é parecido com o futebol americano, mas não tem, os atletas não usam proteção que os jogadores do futebol americano usam. Rugby, no início do capítulo passado, foi citado como um dos primeiros esportes coletivos incluídos nos Jogos Olímpicos. Ele esteve presente em 4 edições e depois ficou ausente das Olimpíadas. Ele participou dos Jogos de Paris em 1900, em Londres, 1908, Antuérpia, 1920 e Paris, 1924. Retornou às Olimpíadas, olha que privilégio que nós tivemos, aqui no nosso país, no Brasil, Rio 2016. E assim como o futebol, é um esporte de invasão. A gente trabalhou bastante nas aulas anteriores sobre invasão. Vocês sabem que invasão é um time tentar invadir o campo do adversário, ou vice-versa. Ou tentar também impedir que ele possa invadir, certo? Existem algumas versões para o surgimento desse esporte, entretanto, os mais difundidas é a de que ele surgiu durante um jogo de futebol. Olha para vocês verem, através de uma brincadeira pode acontecer um esporte ou importante ou muito importante para alguns países. Aconteceu o seguinte, um menino estava assistindo, um cara chamado William, estava assistindo uma partida de futebol e como o jogo estava monótono, sem graça, sem atitude, sem ação, esse menino pegou essa bola e saiu correndo. Com isso os colegas saíram correndo atrás e através dessa atitude foi criado o rugby. As primeiras regras desse futebol foi elaborada com a ajuda dos estudantes da universidade, que eu não sei pronunciar o nome, que Cambridge, eu deve ser isso, se não for vocês me perdoam, entre 1845 e 1848. E a primeira federação foi criada, para administrar as regras do rugby, foi a Rugby Football Union, eu acho que é isso mais ou menos, na Inglaterra, em 1871. Em 1886 surgiu a Internacional Rugby, esses nomes de inglês, gente, vocês me perdoem, mas eu não sei pronunciar. Entidade que organiza o esporte até hoje. Atualmente o rugby é um dos esportes mais praticados no mundo, principalmente em países de colonização inglesa, como Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. O rugby chegou ao Brasil no final do século XX, trazido pelos imigrantes ingleses que vinham para o país em função do processo de desenvolvimento industrial. Nessa época estava vendo o desenvolvimento industrial no Brasil e como tinha muito imigrante da Inglaterra que vinham tentar a sorte ou construir a vida aqui no Brasil, eles trouxeram também o jogo de rugby para o nosso país. A partir de 1872, diversos clubes foram fundados em São Paulo e no Rio de Janeiro, nos quais a prática do rugby era uma das atividades realizadas. Com isso, aconteceu outro fenômeno no Brasil. Um cidadão chamado Charles Miller, brasileiro, possivelmente estudou na Inglaterra, e difundiu no Brasil o futebol, tornando-se o pai do futebol brasileiro. Foi também responsável pela organização do primeiro time de rugby em São Paulo, no ano de 1895, e em 1920 surgiu mais 2 times de rugby, São Paulo Rugby Futebol Clube e o Britânia Futebol Clube, na década de 1960. Já está quase chegando, pessoal, na minha época que eu nasci, né? Começaram a surgir equipes de rugby em algumas universidades, ampliando o público que passou a praticar o esporte. Em
mundo, além dos imigrantes e descendentes que eram os praticantes no início. O Brasil também teve um time feminino. Vocês percebem que em todas as aulas nós tentamos, os editores da apostila fazem a inclusão do sexo feminino no esporte. Inclusive, hoje, se todo time profissional não tiver um time feminino, ele é proibido de participar de qualquer campeonato. Inclusive, eu acho que está acontecendo com o Atlético Mineiro, um time da primeira divisão de Minas Gerais. Ele está praticamente fora de disputar a Copa do Brasil. Não sei informar direito para vocês, mas eu tenho visto comentário que ele está fora de disputar a Copa do Brasil por não ter nenhum time feminino no seu clube, certo? Vamos continuando aqui com o nosso rugby e estamos juntos aqui, vamos lá. No Brasil, o rugby feminino é recente e começou a ser mais difundido no final do século XX. Tanto é que a seleção feminina disputou o seu primeiro torneio em 2004. Atualmente, nosso país tornou-se uma das maiores potências sul-americanas nesse esporte. Só que nós aqui no interior não ouvimos muito falar desse esporte, né? Vocês vão ouvir falar agora, e aí só no decorrer dos anos aí algumas curiosidades vocês podem estar pesquisando na internet. As jogadoras brasileiras participaram da Copa do Mundo de Rugby Sevens pela primeira vez em 2009, ficando na 10ª colocação. A Confederação Brasileira de Rugby foi fundada em 2010, substituindo as duas organizações que existiam no país, a Associação Brasileira de Rugby, fundada em 1972, e a União de Rugby no Brasil em 1963. A entidade filiada ao World Rugby e ao Comitê Olímpico Internacional. Na atualidade, existem 6 federações estaduais de rugby no Brasil. Olha só os lugares: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São 11 mil os atletas federados e cerca de 60 mil praticantes. O Brasil tem 3 seleções de rugby: masculino de 15, século XV, e masculino e a feminina. Aqui também confundiu minha cabeça aqui, viu, pessoal? Mas é assim mesmo. Vamos continuando aqui com a nossa aula. Aqui na nossa conexão, vamos falar um pouquinho da história. Além da história esportiva, o rugby foi muito importante no contexto sul-africano de combate à separação racial, conhecido como apartheid. Acho que esse apartheid eu consegui falar mais ou menos. Foi um regime de segregação racial no qual a maioria branca que conduzia a política da África do Sul manteve a maioria negra fora da vida política do país. Esse sistema existiu no país entre 1948 e 1994. Com isso aí surgiu os ídolos, né? As pessoas que têm coragem de bater de frente com essas pessoas para ter igualdade política, igualdade social. E um dos ídolos aí que tem até uma estátua é o nosso Nelson Mandela. Foi uma das figuras mais importantes na luta pelo fim do apartheid. Passou 27 anos na prisão, acusado de trair seu país porque lutava pelo fim do sistema de segregação. E foi solto em 1990, em um período no qual ocorria uma guerra civil do país. Olha para vocês verem como esse Mandela foi importante. Em 1994, Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul e começou um processo de refundação do país, superando a segregação entre negros e brancos. Para mim, nada mais é o preconceito, viu, pessoal? Só. Para mim, né? Mas para eles usam palavras bonitas, segregação. Então, para mim é o preconceito, negra e branco. Neste momento, o rugby teve um papel fundamental na unificação dos países. Em 1965, a África do Sul sediou o primeiro torneio de rugby do mundo. E Mandela viu esse evento
como uma oportunidade de unificar a nação. Unificar é juntar as duas cores, preto e branco, viver no mesmo espaço, fazer as mesmas coisas, né? Pois além de sediar a Copa do Mundo de rugby, pela primeira vez a seleção do país contava com um jogador de pele negra, o que foi fundamental nesse processo. Também foi a primeira vez que a seleção africana participou da Copa do Mundo de rugby, pois até então estava proibida de participar do evento em função do apartheid. E foi nessa primeira participação que a equipe da África do Sul venceu a favorita Nova Zelândia e consagrou-se campeã mundial. Apesar das dificuldades pelas quais ainda passa o povo sul-africano, o fim do apartheid, a eleição de Nelson Mandela e a possibilidade de unir as pessoas por meio de esporte surgem como inspiração para a luta e pela igualdade. Resumindo, luta contra o preconceito. E isso a gente tem falado sempre nas nossas aulas de educação física. Porque o preconceito aqui só fala da cor, negra e branco. Mas tem muitos preconceitos. Por exemplo, o aluno que não tem habilidade, ele é o último a ser escolhido. O gordinho não, o acima do peso, é sempre o último a ser escolhido. O tímido dificilmente vai ser escolhido. Então, quando está separando dois times, duas equipes, as pessoas que estão escolhendo, ele acaba fazendo uma separação. Escolhe os melhores e vai deixando os menos habilidosos para depois. Isso nada mais é que uma exclusão. Né? E nas aulas de educação física nós devemos fazer o inverso. Nós temos que incluir para que os tímidos possam participar, aquelas pessoas que não têm habilidade possam participar, o que está acima do peso possa participar, de igual para igual com todo mundo. O que tem habilidade vai ser diferente um pouco dos que não têm, mas a nossa participação na educação física é que todos possam participar com igualdade. Vamos falar aí da atividade, né, as regras e dinâmicas do rugby, certo? Como vocês percebem que eu estou lendo praticamente e fazendo alguns comentários sobre aquilo que eu estou lendo, porque eu não tenho muito conhecimento desse esporte. E como está na apostila, nós devemos passar para vocês o melhor conteúdo possível. Espero que vocês estejam entendendo e nós vamos tentar fazer também uma partida, vivenciar uma partida de rugby na escola. Vou ver se eu consigo. Uma bola, né? Porque é uma bola oval, diferente do que a gente tem. Se não tiver jeito de comprar, a gente vai improvisar e tentar vivenciar essa atividade na escola, mas isso vai ser uma nova etapa e uma nova próxima aula nossa, beleza? Então vamos continuar aqui. A regra: o principal objetivo do rugby é chegar com a bola na linha de fundo do campo adversário. Isso nada mais é que você está invadindo o campo do adversário. E ao mesmo tempo, para você não conseguir o seu objetivo, o adversário vai tentar impedir a sua invasão. Para isso, os jogadores têm que se deslocar sem serem obstruídos, sem ser, como é que eu posso falar para você? Sem ser impedido de continuar a sua invasão. Além disso, podem passar a bola para os companheiros que estão atrás ou na mesma linha. No futebol, se ele estiver na frente da linha, ele está impedido. Aqui já é proibido, mas não fala que decreta o impedimento. Beleza? Quem realiza o passe, de quem realiza o passe. Desculpa aí que eu dei uma perdida aqui no raciocínio. Agora conheça as regras do rugby. Passe, pessoal, me desculpa aí, eu perdi aqui. O passe quer dizer quando você está com a bola e tenta passá-la para o seu companheiro de equipe. Só que tem uma linha que demarca que demarcam o limite que você tem que passar essa bola. Existe o tri para mim deve ser 3, né? Não sei se essa pronúncia é isso. Para realizá-lo, o jogador precisa passar a linha do in goal
a linha dos Hs, eu não sei explicar, mas vou me aprofundar melhor na próxima aula. Na linha do in-goal do adversário e encostar a bola no chão. Essa jogada vale 5 pontos. A conversão. Após um tri, um jogador deve chutar a bola, que fica sobre um apoio com a intenção de fazê-la passar entre os postes dos Hs. O gol normal do futebol, ele tem um travessão e 2 postes. O gol do rugby, ele forma um H, a letra H, certo? É 2 postes e um travessão. Só que o travessão, ele é acima do chão 3 metros, ele fica acima do chão 3 metros. Você não pode acertar por baixo, você pode até acertar, mas não vale nada. Você tem que acertar a parte superior com o chute, certo? Vale 2 pontos. Penalidade ocorre quando alguém da equipe sofre uma falta grave. Aí eu pergunto para vocês, se é um jogo de contato violento, então vai ter muito pênalti, né? Faz parte da regra, mas como eu não sei como funciona, porque se é de contato, eu acho que vai ter muito pênalti. Mas vamos lá. Se o jogador conseguir fazer o gol por cima do H, vale 3 pontos. E vence o time que fazer mais pontos. Drop goal, eu acho que deve ser essa pronúncia. Chute que pode ser realizado em qualquer momento da partida. Em qualquer momento da partida, a bola deve primeiro clicar o chão e passar entre os postes. É o poste que eu falei para vocês, os postes é o gol que simboliza um H, que lembra a letra H. Tem um nome aqui que é linear goal. Essas palavras em inglês aqui eu não estou entendendo nada, viu, gente? Me desculpa aí, mas eu não sei pronunciar o inglês. Cobrada quando a bola sai pela lateral do campo. Os jogadores devem fazer 2 filas paralelas e a bola deve ser lançada entre elas. Para disputar a posse da bola, os jogadores podem ser levantados formando um elevador. Por exemplo, a bola vai muito alta, 2 jogadores mais fortes tenta levantar um jogador para ele conseguir interceptar essa bola. Vale 3 pontos. Perdi aqui, viu, pessoal? É porque essas letras, essas palavras em inglês complica o time. Scrum, eu não sei se pronuncia dessa forma, mas vamos lá. Utilizado para reiniciar o jogo após uma infração leve. A equipe que cometeu a infração posiciona a bola pelo lado esquerdo do túnel formado pelos jogadores, que com a cabeça apoiada se empurram para recuperar a posse de bola. Quando a bola sai do scrum, começa o jogo aberto. Muito obrigado. Desculpa aí as nossas gagueiras, a nossa dificuldade aqui com o inglês. E espero que vocês tenham entendido. E vamos conversando sobre essa matéria aqui, essa teoria do rugby. Tá certo? Abraço a todos. Acredito no poder da educação e estamos juntos. Valeu.